Olá, futuro servidor público, tudo bem? Eu sou Alessandro Marques, criador do Coach de Concursos, e nesse vídeo eu vou lhe ensinar a como se preparar para o concurso de analista judiciário do TST. Então, vamos em frente. Primeira coisa aqui, vamos ver o último concurso, que foi realizado em 2012 pela banca FCC. Esse concurso ele foi homologado dia 30/11 de 2012. Então, contando aí os 4 anos, ele tinha validade de 2 anos e acabou sendo prorrogado por mais 2. Então, ele vai vencer no dia 30/11 de 2016. Muitos estudantes falam assim, ainda tem tempo. Não tem tempo. A preparação, se você quiser passar, ela tem que começar, lógico, agora, ela tem que começar ontem. Isso é fundamental. Deixa essa mentalidade de estudante antiga de lado e de se preparar em cima da prova. Tem que se preparar com o máximo de antecedência possível. Então, se você ainda não começou, passou da hora. Começa agora para amanhã a se preparar para esse concurso. Combinado? Bom, vagas, isso aqui é interessante, olha que legal. O último concurso aqui para analista judiciário, área judiciária, foram 2 vaguinhas mais cadastro reserva. E aí o que eu fiz? Eu puxei lá no site do tribunal quantas pessoas foram chamadas. Então olha que interessante, Foram chamadas 92 pessoas. 92, então eram 2 vagas, acabaram sendo chamadas 92 pessoas e 5, que são dos portadores de necessidades especiais. Mas quem está se classificando aí, concorrendo para a ampla concorrência, foram chamadas 92 vagas. Isso é um importante indicativo, porque assim, não são só 2 vagas. Os tribunais, a maioria deles, costumam chamar além do cadastro reserva. Então não desanime com esse número de vagas, até porque se você está estudando para analista judiciário, a maioria dos editais sempre vão sair ali 1, 2, 3 vagas, 4 vagas, não se desespere. Obviamente é importante sempre passar lá na ponta, tá ok? Mas às vezes de um concurso ou outro você não consegue ficar ali entre o primeiro e o segundo, mas ficar bem colocado é fundamental. É lógico que não adianta você também passar em 500, 1000, aí é raro, é um concurso ou outro que às vezes chama essa quantidade de candidatos, mas passar lá na ponta, entre os 100 e entre os 50, mas lembrando sempre, o objetivo da tua preparação, do teu estudo, a mentalidade é dentro do número de vagas, combinado? Então, outro aspecto é o seguinte, as provas. Esse concurso, nós tivemos aqui a prova muito padrão FCC, a prova de conhecimentos gerais com 20 questões e peso 1, e a prova de conhecimentos específicos com 40 questões e peso 3. Então você avalia que só a prova de conhecimentos aqui é a prova objetiva, ela vale ao todo 140 pontos, sendo que 120 pontos é da prova de conhecimentos específicos, que é muito importante essa informação, porque essas matérias elas são fundamentais de serem estudadas. Além disso, além da prova objetiva, nós temos mais a nossa provinha de redação, que é uma coisa muito comum para quem está estudando aí para o analista judiciário, principalmente dessa área trabalhista. E eu sempre gosto de enfatizar que quem estuda para o analista judiciário, ele tem basicamente 2 focos. A área trabalhista, TRT, TST, e os outros, que conseguem englobar a maior parte das matérias são parecidas. Agora, quem está estudando aí para a área trabalhista é estudar focado na área trabalhista, porque a gente sabe que as matérias elas têm um conteúdo muito extenso, assim como da outra área também, e é fundamental se especializar. Sempre pegue esse conceito, é um conceito novo também, é novo no sentido do estudante que se prepara para o concurso, ele precisa se especializar ao máximo, isso é fundamental. Então quem estuda para a área trabalhista, estuda somente ali
para a área trabalhista, vai se especializar para tirar as maiores notas, isso é fundamental. Compare, por exemplo, uma coisa que eu sempre gosto de fazer, é a preparação para concurso com a preparação de atletas. Por que eu sempre faço essa comparação? Porque o atleta, né, ele precisa ter um alto rendimento. Então, ele sempre, não adianta ele ficar em centésimo, né, 500, 1000. Ele tem que ficar ali entre o primeiro, segundo, terceiro colocado, e o objetivo dele é sempre ficar o primeiro. A nossa mentalidade estudando também é assim. Você tem que estudar para ficar na ponta, para ficar ali no primeiro colocado. Então, se você pegar, por exemplo, uma corrida, quem corre, né, existem várias distâncias, por exemplo, mas quem corre, quem quer ganhar realmente, ser campeão de uma corrida de 5 km, ele se especializa em 5 km. Quem quer ganhar uma maratona, ele se especializa em correr maratonas. Gente, concurso é a mesma coisa. Então, para o analista judiciário, tem essas duas áreas que são fundamentais. A gente sempre separa a área trabalhista das outras áreas. Então, estude focado, quer se preparar para o TST, fique focado na área trabalhista e pode aproveitar e fazer os concursos dos TRTs também. E vamos conhecer como é que foi a prova objetiva de 2012. Olha aqui, a prova de conhecimentos básicos foi português e regimento interno. Olha que maravilha para quem está estudando aí para o analista. Por quê? Porque geralmente, né, a prova de conhecimentos básicos, ela acaba vindo muitas vezes, né, como vem aí de brinde, as matérias de informática, raciocínio lógico também é comum cair, mas cai mais para outra área. O TRT, a área trabalhista, geralmente fica focado muito nas matérias. O português é óbvio que sempre cai, uma vez ou outra é cobrado a informática também. Né? E o regimento interno é óbvio que é aquela matéria que sempre vai ser cobrada. Mas das 20 questões aqui de conhecimentos básicos, 15 são de português. Olha como é fundamental estudar português. Português é a matéria que mais tem questões na prova. Isso é fundamental. Mesmo você colocando peso 3 aqui, por exemplo, para administrativo, o que acontece? 3 vezes 5, 15. Ela vai valer a mesma quantidade de pontos do português. Então, português é uma matéria fundamental, né, para o analista judiciário. Tem que estar muito afiado na matéria de português. Olha como é que foi esse último concurso aqui do TST. O regimento interno, 5, padrão. Regimento interno é aquela matéria que você vai deixar para estudar por último, quando o concurso for autorizado, aí você começa a estudar o regimento interno. Por enquanto, vamos dedicar às outras, né? A prova do TST segue bem o padrão da área trabalhista, né? Constitucional, administrativo, civil, processo civil, trabalho, processual do trabalho e o previdenciário, que é uma matéria que sempre também é cobrada dos concursos de área trabalhista, né? Constitucional, aqui nós temos a prova de conhecimentos, né, específicos, deixa eu marcar aqui. Então, aqui é de conhecimentos específicos, que vem com as matérias, né, ou seja, 40 questões, mas bem distribuídas. 5 questões de constitucional, 5 de administrativo, 5 de civil, 5 de processual civil, 8 de trabalho, 7 de processual do trabalho e 5 de previdenciário. Gente, isso aqui é muito padrão FCC, né, das provas da área trabalhista. Então, você vê que constitucional, administrativo, civil, processo civil e o previdenciário, eles têm uma ordem de eles têm a mesma importância. É óbvio que você começando a estudar, é interessante começar pelas matérias maiores também, né, deixar o previdenciário mais para o final da fila também, e se dedicá-lo mais ao constitucional administrativo, ao civil, ao processual civil, né, como segunda, né, na verdade, terceira prioridade. Vou fazer uma ordem de importância aqui para vocês de estudo das matérias. E a primeira é estudar o trabalho processual do trabalho. Isso aí é fundamental. Até porque estudar trabalho processual do trabalho dá muito trabalho. Por quê? Porque são matérias que não acabam nunca, né? Tem muita jurisprudência para você estudar, né? Quantas OJs não tem que estudar. E o outro aspecto, as matérias que você começa a estudar primeiro são aquelas que até o dia da prova você vai ter revisado mais. Então, você sempre começa a estudar as matérias mais importantes do concurso. Então, você vai começar a estudar aí
trabalho, processo trabalho. Segundo da lista aí é o português, tá ok? É o português. Essa ordem de importância, fazendo uma observação, não quer dizer que você tem que estudar só trabalho, processo trabalho, e depois estudar português. A quantidade de matérias que você vai estudar, essa é uma coisa que depende muito da quantidade de horas que você tem no seu planejamento. Mas eu vou colocar aqui como uma importância, uma ordem de importância de estudo dessas matérias. Depois do português, pode incluir aqui o constitucional e o administrativo como matérias de terceira importância aqui. Depois vem o civil e o processual civil. Depois o previdenciário e por último, o que você vai estudar, o regimento interno. Mais uma vez, reforçando, a quantidade de matérias que você vai estudar na semana depende da tua quantidade de carga horária, quantidade de horas que você tem na semana. Mas aqui é para você saber, essa ordem de importância é fundamental, porque as matérias que você começar a estudar primeiro são as matérias que você vai estar mais afiado no dia da prova. Então, por que, por exemplo, o constitucional administrativo, eles ficam na frente ali do previdenciário? Porque são matérias maiores. Então, matérias maiores vai demandar mais tempo de você estudar, vai demandar mais tempo de você revisar, são matérias mais complexas também. Então, caem mais questões. E outra diferença, por exemplo, Alessandro, por que constitucional e administrativo, ao invés de começar, por exemplo, com civil e processual civil? Constitucional e administrativo também são matérias que o nível das questões são mais puxadas do que as questões que caem para civil e processual civil. Então, essa ordem aqui também, de importância que eu coloquei, ela reflete também uma ordem de complexidade das questões mais difíceis. Obviamente, trabalho, processual trabalho, sempre vem as questões mais difíceis, constitucional administrativo também, civil, processual civil, eles não pegam tão pesado, entendeu? Enfim, não dá para falar que em concurso existe questão fácil, não existe isso, mas o constitucional administrativo eles pegam mais pesados, principalmente na questão da banca, FCC, pega mais pesado do que o civil e processual civil. Eu falando de banca, as pessoas às vezes você pode estar se perguntando aí, mas aí, Alessandro, será que vai manter? Bom, eu acredito, aí falando por experiência, que sim, vai manter a FCC, que é uma banca tradicional, ela faz a maior parte dos concursos de área trabalhista, entendeu? Então, geralmente deve sim manter a banca, a FCC fazendo. Mas o mais importante que a banca é você estudar as matérias, não importa qual é a banca, lembre sempre que você não escolhe banca. Na verdade, você não escolhe nada, você só escolhe o concurso que você vai focar, a área que você vai focar, o restante das regras não é você que define, então não tem que se estressar. É óbvio que estudando agora, você pode priorizar sim, resolver questões de FCC, até porque quem estuda para a área trabalhista, como eu falei, a maior parte dos concursos da área trabalhista são realizados pela FCC. Então, você pode se especializar aí em FCC, fazer mais questões de FCC do que de todas as outras bancas, às vezes fazer uma questão de uma ou outra banca para não perder o jeito, mas pode sim priorizar as questões da FCC e eu acho que o próximo concurso também deve vir com a banca FCC. Então aqui coloquei para você essa ordem de importância de estudo aqui das matérias, segue essa ordem que não tem erro. A prova discursiva. A prova discursiva vamos analisar aqui. Olha que interessante, eles convocaram, vão para a prova discursiva os 350 primeiros, então é muito importante e essa prova discursiva ela é determinante, ela é muito determinante. Por quê? A nota total dela, a parte de conteúdo vale 70 pontos, a parte de estrutura 15 e a parte de expressão 15, ou seja, é uma prova que vale 100 pontos. Então, 100 pontos e a prova objetiva, ela vale 140 pontos. Então, o concurso tem, num total, 240 pontos. Então, desses 240 pontos, 100 pontos é só da prova discursiva. Então, às vezes na objetiva você ficou lá em 350, você foi o último.
Mas se você tiver arrebentar na redação, isso às vezes garante. Pula você do 350 às vezes para o primeiro. A redação, ela é determinante aqui, tá bom? E um método de estudos, a redação, você tem dois aspectos. Três aspectos, na verdade, para se fazer uma boa redação. Primeiro aspecto, saber a parte técnica, né, de como se fazer uma redação. Isso é fundamental. A maioria dos concursos, como a gente vai ver aqui, é cobrado que é uma dissertação de até 30 linhas. Então, dissertação é aquele padrão que tem introdução, desenvolvimento, conclusão. Então, você tem que saber que existem expressões que você utiliza para a introdução, expressões que você utiliza para o desenvolvimento, expressões que você utiliza para a conclusão. Então, saber essa parte técnica de como fazer a redação, ela é muito importante. O segundo aspecto para se fazer uma boa redação é o português. Isso é fundamental, tá ok? Porque tem muita gente que tem dificuldade de fazer redação, mas quando você avalia, é uma dificuldade do português. Então, olha como a gente aumentou agora o grau de importância da matéria de português. Então, quando você está estudando o português ali para objetiva, daquilo você vai levar para quando for fazer a prova discursiva. Esse é o segundo aspecto para se fazer uma boa redação. O terceiro aspecto é a parte de conteúdo. Então, essa parte de conteúdo, ela é fundamental. Não adianta saber escrever teu português, saber estruturar uma redação teu português e não ter conteúdo. Então, a prova discursiva será apresentado um tema em relação ao qual o candidato deverá demonstrar o conhecimento técnico jurídico. Então, quando a banca fala em conhecimento técnico jurídico, é óbvio que você está falando de informações, fatos, é igual se você vai citar algum conhecimento, você tem que citar ali a lei. Isso é fundamental que você coloque. E na avaliação da prova, são considerados a atribuição dos pontos, como eu falei, 70 pontos para a parte do conhecimento jurídico, capacidade de análise do tema, consistência dos argumentos, clareza, coerência. O que é consistência de argumento? É você provar o que você está falando. Então, como eu disse, você tem que citar, quando você cita, por exemplo, o artigo, você cita a lei. Então, não adianta falar, por exemplo, sei lá, cai sobre, para você falar do menor infrator. Não adianta você não falar, você pode falar tudo menor infrator, e se você não citar ali, por exemplo, uma ECA, um artigo que esteja relacionado ao que você vai falar, não significa que não tem consistência de argumento. Então, isso aqui é fundamental. A parte da estrutura, respeito ao gênero solicitado. Então, se é uma dissertação, você tem que fazer na estrutura de uma dissertação. Progressão textual e encadeamento de ideias, ou seja, aquela sequência toda que você vai criar, e até a questão da introdução, desenvolvimento e conclusão. Articulação de frases e parágrafos, que é a coesão, a famosa coesão. Tem que ter, porque tem gente que às vezes escreve um parágrafo, a primeira frase não tem nada a ver com a segunda frase que ele escreveu. Então, tem que existir essa coesão. E a questão da expressão. A avaliação da expressão não será feita de modo estanque ou mecânico, mas sim de acordo com sua estreita correlação com o conteúdo desenvolvido. E considerará desempenho linguístico, de acordo com o nível de conhecimento, adequação ao nível de linguagem, domínio da norma culta da língua. Ou seja, então, todas as partes aqui do português é importante, a regência verbal, nominal, emprego de pronome, flexão, tudo isso é muito importante. Então, mais uma vez, fique com o português afiado e dê muita importância para a questão da redação. Você tem dificuldade de redação, começa a faz um curso para aprender a fazer uma redação, a parte técnica, ok? Isso é fundamental. Melhora o teu português e o conteúdo vai ser o que você vai estudar ali para a prova objetiva. Vamos conhecer como é que foi a última prova de 2012, como é que foi a última prova e a prova discursiva. O que ele pediu? É uma discursiva, então ele já colocou aqui o gênero. Deverão ser rigorosamente observados os limites mínimos de 20, no máximo 30. Então, o ideal é a gente ficar aqui nos 25, acima dos 25 e tudo. É
é um número bacana de linhas. Em hipótese alguma, o rascunho elaborado pelo candidato será considerado, então você tem que treinar muito a questão do tempo de fazer prova. Se você demora muito para escrever, tem que trabalhar o tempo de fazer prova, porque às vezes eu vejo muito estudante que às vezes faz o rascunho e depois não dá tempo dele transpor. Quando ele vê, está acabando a prova e não dá tempo dele transpor do rascunho para a prova, ou na hora dele transpor, ele faz com tanta pressa que ele erra, a letra fica horrível, entendeu? Então o cara está lá corrigindo a tua redação, ele não entende o que você escreveu, não adianta, entendeu? Então tem que treinar muito isso aqui, tudo é treino. Vamos ver o que eles colocaram aqui. O tema foi o seguinte, né? Diversos setores do funcionalismo público que oferecem serviços básicos à população, a exemplo da segurança, ensino superior, vigilância sanitária e distribuição de energia, estão em greve em Pernambuco. Até esta quinta-feira, 27, a onda grevista já prejudica mais de 50 mil alunos, diversas embarcações que precisam atracar no porto de Suape e até mesmo a segurança da população. Os policiais civis radicalizam com a greve no final da tarde desta quinta-feira, 27. Após a assembleia do Simpol local, apenas 3 delegacias em Pernambuco terão plantões com serviço para atender a demanda da população. Então veja um enunciado, aí, um texto que a FCC retirou aí do Globo. A FCC gosta muito de tirar notícias, né, de sites, jornais. Vamos ler aqui o segundo. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul vai alterar o calendário acadêmico do segundo semestre para adaptá-lo à disponibilidade de professores e funcionários que estão em greve e ainda não têm data para voltar ao trabalho. O primeiro passo enunciado pela instituição nesta terça-feira é o adiamento da pré-matrícula, que estava prevista para o dia 26 e não foi feita porque 20% das notas do primeiro semestre ainda não estão inseridas no sistema informatizado de registros, né? Mais uma vez, uma notícia, essa aqui já foi retirada, né, de um site, entendeu? Então, a FCC ela gosta muito de fazer isso, utilizar essas notícias para, né, te dar como uma contextualização para você poder fazer a tua redação. O enunciado: disserte a respeito do assunto abordado nas notícias acima transcritas, com base na disciplina da matéria na Constituição da República e sua regulamentação. Então isso aqui é uma questão fundamental. Por quê? Qual o tema que esses dois textos aqui têm em comum? É óbvio que é o tema greve, né? Greve no serviço público. Como que isso está embasado aqui na Constituição Federal e sua regulamentação? Ou seja, às vezes leis paralelas que tem, né, leis a mais que tem a respeito da greve. Então você vai dissertar sobre essas notícias, né, com base na Constituição. Então vejam que aqui na última prova do TST caiu um tema de constitucional. Pode ser um tema de constitucional, de administrativo, de civil, de processo civil, pode ser de, né, trabalho, de trabalho ou previdenciário. Então ele sempre cobra se o tema pode ser qualquer conteúdo relacionado às matérias de conhecimentos específicos. Na última do TST foi cobrado um tema de constitucional. Alessandro, então quer dizer que na próxima eles vão cobrar um tema de constitucional? Duvido. Entendeu? A banca não repete. Às vezes pode ser um tema de administrativo, pode ser um tema, enfim, você não adianta querer acertar tema, isso é futurologia, não dá. Entendeu? Não dá. Então o que é interessante você fazer? Pegar essa prova, entendeu? Fazer uma dissertação sobre ela. Tem várias discursivas de vários TRTs que você pode utilizar. Que aqui vai ser importante você treinar a fazer a redação. Então, essa análise, né, eu faço principalmente para você entender, né, como que é cobrado ali a matéria, como que a FCC, por exemplo, na última, pediu um tema. Então, porque às vezes tem pessoas que acham que vai ser um tema só de trabalho ou processo de trabalho, e não é. Pode ser de qualquer das matérias do conhecimento específico, inclusive pode ficar um tema de previdenciário, você não sabe. Mas veja como a banca sempre faz essa relação, né? Então, naquela anterior, deixa eu voltar aqui um pouquinho, quando ele fala, né, Léo, de consistência dos argumentos, né, que eu até marquei aqui pra gente. Então é isso. Não adianta você falar sobre greve e não citar onde que na Constituição fala sobre a greve no serviço público. Tem direito? Não tem direito? Aí você vai argumentar utilizando o quê? Os artigos da Constituição.
Então essa é assim que é medida a tua capacidade de argumentação, que é importantíssima para você ter uma excelente nota na FCC. Combinado? Então, pegue essa prova, faça. Se você ainda não começou a estudar constitucional, não adianta fazer agora. Então, depois que você tiver terminado de estudar constitucional, tiver revisado, pega essa prova, faz essa dissertação, né, e faz a mesma coisa com outras provas dos TRTs. Utiliza como base as provas dos TRTs discursivas para treinar para esse próximo concurso do TST. Beleza? Bom, e aí o seguinte, você já pegou aí importantes dicas e se você quiser, nós preparamos para você como bônus aí um material super interessante, que é esse e-book, que é a apresentação, todas essas informações aqui que eu projetei na tela, elas vão estar disponíveis para vocês em formato aí de um e-book, né? O edital do TST, a última prova do TST, objetiva, né? A discursiva também, e o gabarito. Então, todo esse material, você não tem que ficar procurando, a gente já facilitou a tua vida. Para você baixar esse material, é só você clicar em um link que vai aparecer, às vezes, aqui no vídeo, ou abaixo, acima, na lateral. Procura aqui em algum lugar ao redor desse vídeo, que vai ter um link para você baixar esse material prontinho aí, para você poder estudar para o concurso de analista judiciário do TST. E assim se transformar num futuro servidor público. Isso é fundamental. Lembre-se sempre, né, que a preparação tem que começar o quanto antes e a gente sempre tem que ser estratégico. Isso é fundamental. Então, já te dei algumas dicas importantes de focar aí nos concursos da área trabalhista para você que vai decidir estudar para o TST, focar na área trabalhista, não adianta, vou fazer TST, vou fazer o STJ também, não dá. Foca ou no TST ou no STJ, por exemplo. Então, área trabalhista fica focado nessa área. Combinado? Estudar pelaquela ordem de importância das matérias que eu coloquei, lembrando sempre que as matérias que você começa a estudar agora é aquela que você vai ter feito mais ciclos até o dia da prova, feito mais revisões, feito mais questões, você vai ter estudado mais. As matérias que você começa agora são as que você vai ter estudado mais até o dia da prova. E sempre quando você terminar uma matéria, né, pega sempre uma redação ali, relacionada, uma prova discursiva relacionada à matéria que você terminou. É muito importante para treinar, trabalhar essa sua capacidade de argumentação, com concatenação de ideias. Então, treine também, separe aí, pelo menos uma vez por mês para fazer uma prova discursiva. Tudo é possível quando existe preparação. Esse é o nosso lema aqui. Então, muito sucesso para você e até o próximo vídeo.